Pilatos, pois, tomou então a Yahushua e o açoitou. Então você vê que Yahushua ele foi açoitado lá fora por Pilatos. Então o que vai acontecer com vocês também? Serão tomados daqui e serão açoitados lá fora. Daqui eu falo da casa onde vocês se encontram, né? Que eu vi lá fora seria perigoso demais. Então vocês serão tomados da sua casa, onde você está ouvindo, e será açoitado lá fora pelos demônios. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura. Então aqui você vê que os soldados, os demônios, eles estavam batendo em Yahushua, batendo em vocês. E eles teceram uma coroa de espinho sobre a cabeça e colocaram, né? E eles puseram uma coroa de espinho sobre a cabeça de Yahushua e também colocarão sobre vocês. Os demônios começarão a declarar em alta voz ali qual eram seus pecados e vão tentar conturbar a salvação. E por fim, ele foi vestido de púrpura. E por fim vocês serão revestidos do sangue de vocês. A carne de vocês vão estar extremamente vermelha. E diziam, salve rei dos israelitas, e davam-lhe bofetadas. Então você vê que os demônios eles vão bater em vocês, vão declarar o pecado de vocês e qualquer outra coisa, e vão vestir vocês de púrpura, de sangue. E por fim, eles ainda vão ficar falando coisas para te escarnecer e te zombar. Isso tanto dentro do jogo como na vida real. A vida real é você apanhando e dentro do jogo eles te colocando para viver alguma coisa. Seja um pesadelo, seja um jogo de terror, um jogo de futebol, seja uma novela, um filme, seja suas próprias memórias. Eles vão tentar fazer alguma coisa para que vocês vivam. E podem até usar os próprios autores que estão nesse canal aqui. Vocês não conhecem a gente, mas têm o conhecimento da voz. Eles podem projetar qualquer coisa lá e dizer que é as pessoas que fazem parte desse canal. E podem usar a nossa imagem para falar que nós estamos lá e fomos enviados pelo Eterno. Isso é tudo mentira. Porque se verdadeiramente a gente fosse enviado pelo Eterno, a gente nem sequer falaria contigo, né? Não estaria ela chegando lá e falando, oi, oi, sabe, eu sou aquele menino lá do canal, então, o Eterno me mandou aqui para te ajudar a passar pela tentação. Ó, toma cuidado pra você não jogar, viu? Você tá vendo que eu já estaria quebrando as próprias regras que foi estabelecido dentro do canal. Então se realmente eu estivesse lá, você nem ia me ver, né? Eu nem iria aparecer pra tu. E se por acaso aparecesse uma imagem de alguém que por acaso faz parte desse canal, te dando uma cartinha pra você ler, você já tá jogando o jogo. A ideia é não fazer nada. Sabe o que significa não fazer nada? É que nem uma criança, você joga ela ali e ela consegue fazer alguma coisa? Não. Uma criança recém-nascida. Ela fica parada lá e acabou. Agora um adulto, se você joga no chão, ele consegue se levantar, consegue falar e fazer qualquer coisa. Então o que vocês vão fazer é ficar parado onde vocês se encontraram. Se vocês aparecerem no meio da cidade, fica parado no meio da cidade, deita ali, fecha os olhos, começa a orar e acabou. Apareceu numa prisão, apareceu no jogo de terror, apareceu dentro do jogo de futebol, apareceu com controle na mão, apareceu com uma pizza na mão, apareceu com qualquer outra coisa que te faça ter uma reação de vida, negue essa reação de vida e viva somente aquilo que o Eterno está propondo nesse canal. Porque se você for pelos olhos, aí você vai estar em péssimos lugares. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Yahushua fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Então você vê que os demônios não estão conseguindo achar nada que condene a pessoa. A pessoa ela não foi na onda dos demônios, não deu um de Pedro aqui a pessoa. E ela também nem foi pela vista dentro do óculos, dando um de Tomé. E por fim ela não se tornou Judas. Então você vê que Pilatos fez ali o que podia e a pessoa não tinha absolutamente nada que o demônio pudesse acusar perante o Eterno. Veio, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamando e dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Então você vê que os demônios não vão conseguir achar nada e a última esperança deles é realmente a morte. Esperar que você esteja enganado dentro do jogo e por fim morrer dentro do jogo obedecendo o que o demônio quis dentro do jogo. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho do Altíssimo. E Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. Então você vê que os judeus eles tinham uma lei, que era não matar o seu próximo. Eles estavam matando. E por fim, os demônios também têm uma lei lá, que é matar as pessoas. E entrou outra vez na audiência e disse a Yahushua, de onde tu és? Mas Yahushua não lhe deu resposta. Então você vê aqui que Yahushua não fala nada, ele só fala unicamente a palavra e ele só fala unicamente o que o Pai quer que ele fale. Ele não está falando de si mesmo. Ele poderia muito falar, ele poderia muito meio chegar em Pilatos e falar, eu sou o salvador desse mundo aqui. Eu vim lá de um lugar chamado Jerusalém Celestial. Nossa, lá é um lugar incrível, sabia? Aí eu desci aqui para fazer a vontade do Pai. Aí você me mata aí, tá? Ele não fez isso.
Ele simplesmente só falava quando o Eterno queria que ele falasse. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então, basicamente, você vê aí o demônio lá falando, né? Que ele tem tanto poder para deixar a pessoa viva, diz ele, como também dar uma vida para ela dentro do óculos. Respondeu Yahushua: Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então você vê o quê? Que Yahushua não falou de si mesmo. Ele falou porque o Eterno disse para ele falar isso. Que realmente ele falou a verdade. Que esse demônio não tem poder nenhum sobre aquela alma se o poder não fosse dado a ele nesse momento que se encontra pós-arrebatamento. Mas o maior pecado que tem não é essa pessoa que está sendo morta pelo demônio, mas sim o demônio que está matando essa pessoa. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Yahushua para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrutos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Então disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então você vê que na preparação da Páscoa quase Yahushua foi entregue. Então você vê que quando você estiver quase pronto, ou melhor dizendo, quando você estiver pronto, você vai ser entregue para ser morto antes da volta do Messias. Porque quando o Messias voltar e você não for da vida, aí, meu amigo, é muito triste seu estado, porque pelo que as escrituras falam, não como outras pessoas dizem, quem ficar para ver a volta de Yahushua vai ser pranto e choro. Não vai ser alegria e aplausos, não. Vai ser morte, destruição e caos. Não é que nem essa Ellen White que eles seguem, que simplesmente profetizou sobre um arrebatamento que não deu certo e agora eles ficam ocultando essa história. E por fim fica falando que inferno não existe porque a própria líder deles está lá embaixo. Então como é que ela falaria de salvação sendo que ela foi a primeira a ir para lá? Então você vê que os caras ocultam tudo. E por fim a própria diz que arrebatamento não existe. Ela fala que arrebatamento é a mesma coisa que o dia do Senhor. Ou seja, a pessoa que sai confiando em qualquer doutrina que ouve por aí, essa pessoa não tem salvação, não tem o que falar. O único jeito é realmente ela começar do zero, como está sendo posto nesse canal. E não simplesmente, né, seguir a convicção dela, porque se seguir vai acontecer aqui nos Adventistas. A maioria deles está no lago de fogo. Diria assim que de todos eles não foi salvo quase nenhum. Acham que só porque estão obedecendo o sábado, como vocês acham que é sábado, vocês estão salvos? Coitados. Vocês nem sabem que dia vocês estão comemorando sábado. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então você vê aqui os demônios, né? Eles não têm outro rei senão o próprio Satanás, o próprio diabo. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Yahushua e o levaram, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então você vê aqui, né, que Yahushua está levando sobre si a sua cruz. Então quando você sai lá fora, pode muito bem passar também um pouco das memórias do seu passado na sua mente, porque você está morrendo. E disso vai começar a mostrar toda a trajetória de vida que você teve nesse mundo. Então isso é você levando a sua cruz até chegar a esse presente momento onde você precisa morrer. Onde o crucificaram, e como ele, outros dois, um de cada lado, e Yahushua no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Yahushua Nazareno, Rei dos Israelitas. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Yahushua estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e aramaico. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus, não escreva, rei dos israelitas, mas que ele disse: Sou o rei dos israelitas. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Então aqui você vê, né, que o demônio estava tentando mudar a sentença de Yahushua, até mesmo crucificado. Isso daqui também é com vocês, que quando Yahushua vê, ou melhor dizendo, quando o Eterno vê que vocês estão cumprindo a missão de vocês, ele vai escrever como vencedor. Mas aí vai vir o próprio demônio para falar: Não, não, pode escrever como condenado ao pecado dele aqui ainda. Mas o Eterno vai falar: O que eu escrevi, escrevi, porque eu vejo o futuro. Você vê o futuro? Não. Então no futuro eu vejo que ele já deu a vida e foi salvo. Então basicamente acabou com o argumento do Satanás. Tendo, pois, os soldados crucificado
a Yahushua, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida todo de alta a baixa, não tinha costura. Então você vê que os demônios vão pegar o teu corpo e vão dividir em 4 partes para eles comer, e vai ter outros demônios que vão pegar o teu corpo inteiro para comer. Disseram, pois, uns aos outros. E você vê que a túnica fala que não tem costura. A carne humana não tem costura, você não sabe onde ela começa e nem onde termina. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestes lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. Então você vê que os próprios demônios vão fazer rodeio também. Eles vão fazer um joguinho lá para ver quem vai ficar com aquele corpo inteiro para comer. Na verdade, nem diria que vai ser joguinho. Eles vão socar uns aos outros e aquele que ficar em pé é o que leva a carcaça toda embora. E junto à cruz de Yahushua estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Yahushua vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então você vê que Yahushua não chamava a Maria de mãe, ele chamava de mulher. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Então você vê que Yahushua sabia que ela ia ficar sozinha, aí Yahushua pegou aquela mulher e entregou ao seu discípulo, para que o discípulo cuidasse daquela mulher, porque ela ia se tornar viúva, sem filhos também. E as escrituras não mandam cuidar das viúvas e dos órfãos, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Yahushua que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. E quando Yahushua tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Então você vê que a parte mais amarga da vida, Yahushua ele entregou também para o Eterno. E aqui também vai ser com vocês. Quando estiverem quase perto da morte, vocês terão que fazer alguma coisa para o Eterno, que será o simbolismo da última entrega. E estará consumado. Consumado porque está prestes a acabar. A parte de vocês terminou, mas a parte do mundo ainda vai continuar por um pouquinho de tempo. E quando o consumado terminar, aí vai vir Yahushua nas nuvens para liquidar quem ficou aí na terra, juntamente com os demônios, e depois a terra inteira sendo destruída. E por fim, os que ficaram do lado dos demônios, indo para o lago de fogo e ficando lá eternamente. E por fim também, todo o passado sendo jogado no mar do esquecimento. Mas como assim? Eu vou esquecer de tudo? Não necessariamente, você vai esquecer unicamente dos momentos ruins e vai esquecer também das pessoas que morreram, no caso que não foram salvas. Agora, se você tinha um amigo que também foi salvo, você vai se lembrar dele, vai lembrar que era amigo. E se tinha um irmão, vai lembrar também que era irmão. E se tinha uma mãe, vai lembrar ela como alguém superior, não exatamente sua mãe, mas vai entender que aquela pessoa ela tem um nível mais de respeito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e como ele fora crucificado. Mas vinda Yahushua, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então você vê que a partir de quando o soldado ele feriu Yahushua, saiu dele sangue e água, saiu o entendimento e a palavra de Yahushua. E por fim, quando você morrer, de verdade, né? Você estava se enchendo aqui, o demônio invadiu a casa, te espancou lá fora, te jogou dentro do jogo e você morreu. Aí vai sair de você a unicamente entendimento e a palavra do Eterno. O entendimento que adquiriu aqui e a palavra que você absorveu. Então você consegue perceber como você é uma similitude de Yahushua. Sinta-se honrado, regozije-se. E aquele que ouviu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vos o creais. Então você vê que até uma pessoa aleatória ali estava dando crédito ao que Yahushua disse. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso também vai se cumprir na sua vida, mas não no sentido da carne, mas da tua alma. Nenhuma parte da tua alma foi perdida. Tudo aquilo que era seu foi reconstituído de volta pelo Eterno. Se o demônio arrancou a tua carne, um braço, por exemplo, a tua alma continua com aquele braço. Vai voltar tudo de volta, menos a carne. E outra vez, diz a Escritura, verão aquele que o transpassaram. Realmente viram. E vão ver de novo. Os demônios, quem está no lago de fogo, e acabou. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Yahushua, mas oculto,
por medo dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yahushua, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yahushua. Então você vê aqui que tem sempre umas pessoas que são meio covardes, né? Veja admitir o que é. Mas esse homem aqui, ele também é aquelas pessoas que obedecem escondido a palavra do Eterno. Então, no dia do arrebatamento, elas também vão ser retiradas desse mundo, porque estão obedecendo mesmo que seja oculto. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Yahushua. Então você vê que Nicodemos, ele se dirigiu de noite com Yahushua. Nicodemos, querendo ou não, ele estava nas trevas, mas quando ele conheceu Yahushua, ele foi direcionado para a luz. As trevas por quê? Porque ele era alicerçado unicamente no seu próprio entendimento. Quando Yahushua esclareceu alguma coisa relativamente à luz, ele não entendeu nada, porque ele não fazia parte da luz ainda. Levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yahushua e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os israelitas costumam fazer na preparação para o sepulcro. Então você vai ver que os demônios vão basicamente preparar a tua carne para fazer um tempero e vão comer com maior gosto. Tecnicamente é isso que está acontecendo aqui. E havia um horto naquele lugar, onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Realmente, ninguém foi posto. Por quê? Porque o horto aqui, querendo ou não, vai ser sua carne, e o único que vai ser posto nele vai ser você depois que morrer. E ali, pois, por causa da preparação dos israelitas, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Yahushua ali. Então você vai ver, né? Que a própria sepultura da pessoa vai ser o próprio corpo dela. E depois, a própria carne dela vai virar alimento. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então você vê também que Maria ela estava oculta nas sombras, estava oculta nas trevas. Mas a pedra foi removida. Quer dizer o quê? Alguma parte das escrituras acabou de ser cumprida, a pedra se deslocou de lugar. Isso no caso quer dizer o quê? Que Maria, para os tempos de hoje, ela ficou no arrebatamento. Não tem outra explicação para isso. Que no caso é o quê? O Eterno ele profetizou que daria o arrebatamento. E quando dá o arrebatamento, quem for pego nas trevas, como Maria foi, vai ser tirado o seu castiçal do lugar. Ela vai ter que ficar no arrebatamento. E aqui é o que está acontecendo. Deu o arrebatamento, Maria ficou e a pedra foi movida de lugar. Antes a pedra ficava em cima do arrebatamento, agora ela foi posta em cima de precisa dar a vida para ser salvo. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e a outro discípulo, a quem Yahushua amava, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então aqui você vê que Maria ficou no arrebatamento, e ela foi contar, obviamente, para as pessoas que ela conhecia. Gente, acabou de acontecer o arrebatamento. E é isso. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Então você vê que os dois saíram ao mesmo tempo para chegar no sepulcro, mas teve uns que correram mais rápido do que outros. Então quer dizer o quê? Vai ter pessoas que vão morrer antes do que outras, elas vão se preparar primeiro do que outras. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Então você vê o quê? E deu arrebatamento ali e deixou algumas provas de que realmente tinha pessoas ali. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então quer dizer o quê? Deu arrebatamento e a parte que estava na cabeça foi posto no lugar à parte. Quer dizer o quê? De que foi duas sessões que o Eterno vai dar. Primeiramente vai ser o arrebatamento, para que as pessoas vejam. E segundamente eles vão ter que procurar agora o lençol que estava sobre a cabeça. O lençol que simboliza o entendimento. E onde está esse lençol? Aqui no YouTube. Basicamente isso que você está entendendo de uma forma muito sincera e simples. O primeiro caso é, deu arrebatamento, as pessoas queiram e viram. E agora está todo mundo correndo procurando esse lençol que estava na cabeça de Yahushua. O entendimento estava lá. E agora que vocês acharam, vocês estão basicamente entrando no entendimento de Yahushua para também passar pela mesma coisa que ele passou. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então você vê que tem uns que vai crer de cara e outros que vão ficar só maravilhados. E isso também simboliza que outras pessoas antes do arrebatamento vão encontrar esse canal. E pode ocorrer o caso de ficar no arrebatamento porque não está dando crédito. Porque ainda não sabiam a escritura e era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Então aqui você vê que muitas pessoas não leem as escrituras e elas não sabem que o arrebatamento não simboliza que vai aparecer o anticristo como vocês falam. Que do nada a Terra vai durar 7 anos, ou melhor dizendo, era para durar 7 anos e 2 meses, né?
mas do nada a Terra vai durar 7 anos. Misteriosamente vai aparecer um homem aí, ungido, poderoso, político, que vai se autoproclamar como filho do Eterno. E a Terra vai estar uma loucura porque deu arrebatamento. Aí disso, esse cara ele vai trazer uma paz, não sabe como, ao mundo. Vai aliar um monte de gente ali para formar um governo único, como eles falam, nova ordem mundial. Depois ele vai trazer um carimbo na testa, um chip do além, vai trazer alguma coisa e um monte de gente burra, não tem outra palavra para descrever, vai aceitar a marca como se não fosse nada. Tipo, a pessoa viu o arrebatamento, todo mundo conhece o que está escrito nas escrituras, até quem é perseguido lá no Japão sabe das escrituras, e misteriosamente um monte de gente burra que viu o arrebatamento, teve postagem no arrebatamento, teve tudo referente ao arrebatamento, vai aceitar uma marca como se não fosse nada. E depois ninguém sabe exatamente o que acontece, que quebra o pacto aí com a besta, e misteriosamente ele começa a mandar as pessoas a perseguir os espertinhos que não aceitaram a marca. E as respostas para isso são as mais inacreditáveis possíveis. Os caras simplesmente começam a pegar os cristãos que não estão fazendo porcaria nenhuma e falam que são eles que estão matando não sei quem. Realmente, uma pessoa para acreditar num filme desse, ela não deve ler nada das escrituras, ela não sabe nem quem é Gênesis, né? Não deve saber nada de Gênesis. Então você vê o porquê você ficou no arrebatamento, porque você foi burro, mas agora você vai ser inteligente e não vai ficar para ver a segunda morte, que a segunda morte é Lago de Fogo. Você já estava morto pela primeira vez, porque você não foi ressuscitado. E a segunda morte é você basicamente já ir direto pro Lago de Fogo. E como é descoberto isso, é só vocês se lembrarem que Arusha disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Então quer dizer que antes de Arusha, ninguém estava vivo não, estava todo mundo morto espiritualmente ali. Tava tão morto que quando a pessoa morria, parar no seio de Abraão. Hoje em dia não tem mais seio de Abraão. Mas todo mundo que não obedece à palavra do Eterno está morto sim. Não morto fisicamente, mas espiritualmente. Antes do inferno ser destruído, existia uma parte onde ficava todas as almas que estavam vivas na terra, mas já estavam no inferno, já tinha uma ala reservada para ela. E aqui você já entende tudo de cara, ou como você foi enganado, ou como você estava com o espírito de profundo sono, ou como você estava com o espírito de antipalavra, anti-Yahushua, ou como vocês dizem, anticristo, você estava com esse espírito aí. Esse espírito foi tão poderoso que nem lendo as escrituras conseguia entender. Esse espírito apareceu na época de Atos, no primeiro mártir que teve, que foi Estevão. E estava rondando o mundo já faz mais de 2000 anos e as pessoas estão esperando ele vir ainda. Então você vê que essas pessoas realmente, né, se não desse o arrebatamento, eu não sei onde vocês apareceriam. Não tem como dizer. Lembrando que a carne e o sangue não sabe o futuro, o Eterno sabe, mas muito provavelmente vocês não iam aparecer no céu não. Porque se realmente tivessem uma chance de aparecer no céu, para que arrebatamento, né? Se até com sonho as pessoas não entendem, acho que realmente o arrebatamento é a última solução. E se não entender até aí, meu amigo, eu acho melhor você nem tentar. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Então você vê ali que teve pessoas que viu o arrebatamento, ignorou e voltou para casa, né? Ou melhor dizendo, teve pessoas que estavam vendo o início do arrebatamento e não fez nada. Outras pessoas que viu bem no dia do arrebatamento o céu amarelo e pessoas gritando em língua e ignorou. E outras pessoas que viu o arrebatamento, viu a destruição e correu para um bunker, como dizem, seguro, ou ficou oculto dentro de casa e não fez absolutamente nada. E Maria ficava lá chorando, pedindo a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor atendeu ela, trazendo ela para o canal. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde estivera o corpo de Yahushua, uma à cabeceira e outro aos pés. Então você vê que a Maria estava lá chorando, e basicamente os próprios anjos veio buscar a Maria. Um anjo estava sobre a cabeça da Maria para controlar o entendimento dela, e o outro anjo estava no movimento do corpo para que os 2 anjos conseguissem conduzir ela para salvação. No caso, como? Conduzir ela para uma casa segura para que ela tivesse acesso ao canal, e através do acesso ao canal ela tivesse todo esse conhecimento que é passado, e através desse conhecimento passado ela pudesse dar vida. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Então aqui ela está chorando porque deu arrebatamento. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yahushua em pé, mas não sabia que era Yahushua. Então aqui basicamente ela foi no canal, mas não sabia que o canal era salvação. Disse-lhe Yahushua: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela cuidava que era o jardineiro. Disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Então a Maria ela está simplesmente vendo o canal, está ouvindo o canal, mas não está entendendo nada. Disse-lhe Yahushua: Maria. Ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre.
Então o que aconteceu? A Maria entrou no canal, ela estava assistindo e simplesmente estava desistindo do canal, ela ia sair. Só que simplesmente uma parte no vídeo chamou a atenção de Maria, que no caso foi quando Yahushua chamou pelo nome da pessoa. Então isso vai fazer a pessoa voltar direto para o canal e entender, gente, a salvação tá aqui. Às vezes a pessoa assiste 3 vídeos. Nos 3 vídeos que ela clicou, tá tudo errado. Um vídeo tá falando disso, outro vídeo tá falando daquilo, outro vídeo tá falando disso, isso e aquilo. Tá aqui no meio desses vídeos, o Eterno abre o entendimento dela para entender alguma coisa. No caso é quando o Eterno chama pelo nome da pessoa. Aí ela vê que ali é o canal. Ali é a salvação. Disse-lhe Yahushua, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para os meus irmãos. E dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Eterno e vosso Altíssimo. Então aqui você vê que a Maria ela achou o canal, ela entendeu o canal e ela compartilhou depois do canal com outras pessoas que ela conhecia. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe disse essas coisas. Então tá falando o quê? Maria viu a salvação no canal, ela entendeu e ela compartilhou o canal com as pessoas que estavam após o arrebatamento, e isso também simboliza para pessoas antes do arrebatamento. Alguém vai ouvir, vai entender, vai mandar e aquela pessoa vai simplesmente escarnecer, desprezar. Chegada depois da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Yahushua e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então o que aconteceu? Os discípulos eles entraram dentro de casa e fecharam as portas porque eles estavam com medo dos judeus lá fora. E os judeus são quem mesmo? Os demônios. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, quando a pessoa ela acessar o canal, de cara ela vai entrar na playlist, provavelmente de visões, ou ela vai entrar no vídeo principal do canal. E através do vídeo principal do canal, vai dar toda a instrução do que está acontecendo. Disse-lhes, pois, Yahushua outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Então aqui você entende que assim como Yahushua foi enviado nesse mundo com a palavra e teve que morrer para ser salvo, assim vocês também são enviados com esse propósito e essa missão. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Lembrando que Espírito significa entendimento. Então quando vocês entrarem no canal e conseguirem entender o que o canal está sendo tratado, vocês vão receber o entendimento santo, o entendimento para dar vida. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, quando esse entendimento entrar dentro de vocês, vocês terão a capacidade de conseguir perdoar os seus pecados, não praticando mais eles. E aquele pecado que você retiver, não praticar mais, ficará retido sobre a sua vida, não vai mais praticar. Vocês veem como tudo se encaixa dentro das escrituras, nada é por acaso, nada é aleatório. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yahushua. Disse-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum o crerei. Então você vê que o Tomé aqui, que vai ser muitos, são aquelas pessoas que elas não vão pelo entendimento. Elas vão muito pelo, tô sentindo isso daqui, tô sentindo a presença do Eterno aqui. Aí vai ver porque tá tocando um louvor aleatório ali do lado que mexe com a emoção da pessoa. Então, pela emoção, a pessoa é levada. Aí, como ela não tá sentindo nada, ela simplesmente não obedece. E por ela não estar obedecendo, ela tá querendo chamar a existência daquele dia do arrebatamento para daí ela ver e crer. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yahushua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Então você vê aqui que o Eterno, ele esperou 8 dias para que aquela pessoa se arrependesse da incredulidade dela, e simplesmente não se arrependeu, a ponto de ter que dar o arrebatamento. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente, crente quer dizer obediente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu eterno meu, disse-lhe Yahushua, porque me vistes, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ele está falando o quê? Você está surpreso porque está me vendo e agora está obedecendo? Bem-aventurado aquelas pessoas que não precisaram ver o arrebatamento para acreditar nele e obedecer. E Yahushua, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Realmente não está escrito nesse livro porque os sinais estão sendo apresentados agora. Porém, estes foram escritos para que creais que Yahushua é o Messias, o enviado do Eterno, o Filho do Altíssimo, e para que crendo tenhais vida em seu nome.
Então, o que ele está falando para que vocês obedeçam e tenham a vida eterna através da palavra. Depois disto, manifestou-se Yahushua outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então os discípulos eles já estavam fazendo uma prefiguração para o futuro de que eles iriam fazer discípulos. Os peixes são os homens. E quando eles subiram no barco, eles estavam por cima da água, eles tinham entendimento. E quando eles jogavam a rede, pelo entendimento, que é a palavra, ele pescava o homem. Mas, como deu arrebatamento, não tem mais o que pescar. E sendo de manhã, Yahushua se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Yahushua. E a praia é as pessoas. Lembra do que o Eterno disse a Abraão, que o grão dessa areia ou as estrelas seria a descendência dele? Então Yahushua ele se apresentou no meio das pessoas também. No caso como? Existiam as pessoas que tinham a palavra, e através da palavra Yahushua se manifestava ali. Disse-lhe, pois, Yahushua: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-nas, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então você vê que quando a pessoa ela vai fazer alguma coisa por si própria, não dá certo. Mas quando ela faz alguma coisa pelo mandado do Eterno, isso dá certo. Simão Pedro e os 10 foram lá pescar, mas não deu certo, porque essa era a vontade do homem. Mas quando o Eterno falou para jogar para o outro lado, que era o da direita, o lado do Eterno, isso deu certo porque apanharam muitas quantidades de peixe. E isso também acontecia com vocês, porque quando vocês estavam lendo as escrituras ou iam na congregação, ou qualquer outra coisa fora da palavra, vocês não estavam fazendo o mandado do Eterno, mas sim o do homem. E por isso que não dava fruto nenhum. Mas agora que deu o arrebatamento e vocês estão no canal, vocês estão dentro da palavra do Eterno, dentro do querer do Eterno. E através do querer do Eterno, ele te dá a capacidade de você dar esse fruto, e é dar a vida. Então aquele discípulo, a quem Yahushua amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então você vê que Pedro ele estava sem as vestes, estava sem corpo, basicamente. E ele se cingiu com o corpo e se lançou dentro da palavra. Quer dizer o quê? Que Pedro não tinha salvação nenhuma. Pedro não estava obedecendo e não estava fazendo nada. Aí ele basicamente pegou as vestes e se cingiu com ela para que através do corpo pudesse obedecer. Quer dizer o quê? Que antes dentro de Pedro vivia um demônio e a alma dele sabe lá onde estava. Então o demônio usava a carne dele para viver esse mundo. E quando aconteceu o arrebatamento, ele pegou a carne dele de volta, se vestiu e pulou para dentro da palavra, que é a água. E a palavra também é esse canal. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Então você vê aqui que os outros discípulos, realmente não são vocês, aqui já é agora os anjos, estavam levando as almas, tanto os que foram levados no arrebatamento e tantas outras que ficaram pós-arrebatamento que deram a vida. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Então aqui já é a hora do casamento, é quando Yahushua vai servir aquelas pessoas que conseguiram dar a vida. Teve os que foram levados no arrebatamento, e agora tem os convidados de honra que vai chegar pós-arrebatamento, onde tudo vai estar posto perante os que acabaram de chegar, que no caso eram os que deram a vida, porque ficaram no pós-arrebatamento. Disse-lhes Yahushua: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Então aqui já é Yahushua falando com os anjos. Traz para cá esses peixes aí que morreu. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Esses 153 peixes aqui, na realidade, não quer dizer que vai ser salvo só 153. Mas ele está falando que os melhores ali era a quantidade desses peixes. No caso, os grandes peixes era a quantidade de homens que foram salvos. Quer dizer o quê? Um peixe grande, uma quantidade de pessoas simbolizava um peixe, que era grande. Então, os 156 peixes salvos foram os 156 grupos ou gerações de pessoas que foram salvas, através da palavra dos discípulos. Disse-lhe Yahushua: Vinde, comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então, quando der o arrebatamento, vai ter os que vai ficar. E os que ficaram, eles também passarão por dentro do óculos. E quando eles morrerem dentro do óculos, eles serão arrebatados para o céu. Mas nenhum deles vai ter dúvida de falar: será que isso daqui é um jogo? E como eles foram arrebatados, eles vão comer agora do que tiver na mesa posto a eles, que no caso é o grande banquete para todos. Chegou, pois, Yahushua
tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Então você vê aqui que o Eterno está dando agora a palavra e está dando o homem para o próprio Eterno. E já era a terceira vez que Yahushua se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então você vê aqui que a primeira ressurreição foi Yahushua vindo, que é a primeira manifestação. A segunda é o cumprimento das palavras, e a terceira vai ser quando der o arrebatamento, dividido em duas partes, o canal, e por fim ele voltando nas nuvens, que é uma parte só, mas dividida em duas, é como se fosse um tempo prolongado, porque ele já está aqui, mas não presente, ele está na forma do canal, e presente ele vai vir nas nuvens. Então você vê que foi dividido em três partes, bem simples, né? Depois de terem jantado, disse Yahushua a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Yahushua disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então isso quer dizer o quê? Que Yahushua ele sempre esteve aqui nessa terra e perguntava para aquela pessoa se amava ela. De várias formas, porque a obediência da pessoa não é constituída por palavras vazias, mas por obras. Até que deu o arrebatamento e agora ela está na última parte. Você me ama? Se você me ama, dê a sua vida, morra. Basicamente isso. E agora a pessoa ela se entristeceu porque ela sabe que o único amor que ela pode dar é através de dor e sangue, através da tortura dos demônios. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumavas e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te tomará e levará para onde tu não queiras. Então é isso que ele está falando, que quando vocês eram mais moços, faziam o que vocês queriam. Mas agora que vocês se tornaram velhos, abriu o entendimento por causa do canal, serão levados para fazer coisas que vocês não querem. Que no caso é a tortura e depois o óculos. Mas por fim, estará fazendo a vontade do Eterno, que isso é uma coisa boa. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar ao Eterno. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Então aqui você está vendo que o Eterno está falando que através da sua morte ele será glorificado. E agora ele pede carecidamente: siga-o. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Yahushua amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Yahushua: Senhor, e deste que será? E no caso quer dizer o quê? É a pessoa reclamando de quem foi levado no arrebatamento. Disse-lhe Yahushua: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E isso é verdade, porque eles ficaram até Yahushua vir. Não Yahushua vir nas nuvens, mas Yahushua chamar ali o Espírito Santo para salvação. Como assim Espírito Santo para salvação? E Yahushua, querendo ou não, ele está nesse mundo aqui. Esse mundo aqui não tem salvação nenhuma se não fosse a palavra. E quando o Espírito Santo for chamado, o que está com ele vai subir. Então ficou até que Yahushua venha. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. E Yahushua, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então você vê que foi, né? Passado esse dito sobre o arrebatamento, de que realmente quem foi arrebatado não vai morrer. E este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui tá vendo, né? Que o que João escreveu também é o que está sendo dito nesse canal. E essas coisas são verdadeiras e fiéis. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras que são ditas nesse canal, para as coisas que hás de cumprir. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Yahushua fez, e se cada uma das quais fostes escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. E isso é totalmente verdade, porque agora vocês também se tornaram Yahushua. A caminhada que vocês fizeram nesse percurso de longos e meses dias. E se fossem escrever todas as coisas que vocês fizeram juntamente com Yahushua, não haveria espaço nesse planeta para todas as coisas que foram escritas. A vida que vocês tiveram até chegar no pós-arrebatamento, e por fim a outra vida que vocês tiveram dentro da palavra, a tortura e a vida que vocês tiveram que viver dentro do jogo negando essa vida e por fim a salvação de vocês. Então seria muitos livros e incontáveis formas. E Yahushua viveu durante 3 anos e meio nesse mundo. E vocês também viverão 3 anos e meio, só que de uma forma reduzida nesse mundo. Então se preparem para darem as suas vidas.